Olá, estudantes! Como vocês estão? Espero que estejam bem, que estejam em casa e que estejam se cuidando. Eu sou o professor Carlos Henrique e estamos aqui em mais uma aula de língua portuguesa, agora para o 8º ano. E na aula de hoje, meus queridos, nós vamos discutir um pouquinho sobre o texto dramático. Isso mesmo, vamos falar um pouquinho sobre drama. Agora, para falar sobre o texto dramático, meus queridos, nós vamos, na verdade, fazer um resgate de memória e vamos retornar à Grécia Antiga, justamente no surgimento do teatro. Isso mesmo. O texto dramático é caracterizado essencialmente pela presença do teatro. Nós vamos ver marcas do texto dramático justamente nos textos teatrais, aonde os atores em cena começam a desenvolver suas falas, começam a desenvolver os seus personagens e a partir daí os dramas, as peripécias, as ações todas começam a se desenvolver. Vamos comigo? E olha só, nós temos aqui os 3 momentos, na verdade, do nosso texto dramático. Vamos relembrar. Fica comigo, eu preciso de você. Olha só, no texto dramático, nós vamos ter inicialmente a apresentação. E essa apresentação, ela aparece com a descrição inicial, introdutória dos personagens, não é? Porque normalmente, em se tratando de um texto dramático, nós vamos ter as características desses personagens. E como eu disse, características introdutórias, porque a gente precisa lembrar o seguinte: embora nós tenhamos essas características dos personagens, os atores também têm flexibilidade para ir construindo os personagens, para ir modificando algumas coisas no decorrer das ações do texto, ok? Temos ainda nessa apresentação o cenário, e isso é bem importante. O cenário precisa estar pré-determinado justamente para as marcações que vão ser desenvolvidas durante todo o texto, durante todo o espetáculo. Em um segundo momento, nós temos o conflito. Meus queridos, esse conflito ou neste conflito vão se desenvolver as peripécias dramáticas, vão se desenvolver os problemas. O drama, essencialmente, ele vai acontecer justamente nessa parte, ele vai acontecer no conflito. A gente precisa lembrar também que, independente do gênero textual que nós discutamos, todo gênero, meus queridos, apresenta um conflito. Todo gênero vai trazer para a gente, literalmente, algum probleminha que vai ser desenvolvido no decorrer do texto. E, por fim, não menos importante, nós temos o desenlace, que seria a conclusão desse texto, que seria, na verdade, a resolução desse problema. Então, olha só, nós temos uma sequência, nós temos o começo, a apresentação de personagens e de cenário, nós chegamos no desenrolar do drama, no desenrolar das discussões, que é o que nós estamos chamando de conflito, e nós vamos ter o desenlace, que seria a resolução desse conflito, ok? Sequenciando. E aí, meus queridos, eu trouxe para vocês agora algumas subdivisões do gênero dramático. O gênero dramático, e lembre, o gênero dramático ele tem uma relação direta com o texto teatral, ok? Não podemos esquecer isso. Nós temos a tragédia, e essa tragédia o texto que fala sobre tragédia, ele traz o sofrimento do ser humano, as angústias de cada dia, digamos assim. Temos a comédia, que se caracteriza pelo riso e pela alegria,
Quem não gosta de dar algumas risadas, não é verdade? Principalmente em tempos de pandemia. Acho que nós estamos precisando disso. Temos ainda o alto, e nesse caso a gente tem um texto muito leve, com questões religiosas sendo colocadas em pauta. E eu diria mais assim, o alto, ele tem mesclas muito fortes de comédia. Guarda esse nome, porque daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre o alto. E, na verdade, a gente tem aqui, por último, a farsa. Essa farsa são as críticas de costumes, as críticas do cotidiano. São as mensagens que ficam entre as entrelinhas, na verdade, fazendo com que todo ser humano, ou toda pessoa, todo telespectador que assiste a uma encenação, que ele consiga refletir sobre determinadas situações. E aí você diz assim, professor, pode ter o texto dramático, ele pode apresentar todas essas subdivisões, e aí eu vou te dizer, claro que pode. O texto dramático, ele pode mesclar todas essas variações. Agora, existe, na verdade, meus queridos, uma predominância, ou seja, às vezes um aparece mais do que o outro, mas isso não significa dizer que eu não possa ter todos ao mesmo tempo, ok? Falando nisso, olha só, por que eu disse a vocês que daqui a pouquinho nós falávamos sobre o alto? Justamente porque nós vamos falar um pouquinho agora sobre esta obra de Ariano Suassuna, que é o Alto da Compadecida. E nós começamos assim, não sei, só sei que é assim. Numa fala de Chicó, lembra de João Grilo e de Chicó, os personagens icônicos dessa obra? Não é que veio para o cinema nos anos 2000, mas que é uma obra de 1955? Então, justamente, vamos falar um pouquinho sobre essa obra de Ariano Suassuna. Fica comigo! E aqui, meus queridos, nós trouxemos para vocês um panorama, na verdade, de toda a obra O Alto da Compadecida. Nós tentamos trazer aqui cenas marcantes da obra, desde as questões religiosas, que são características do alto, até mesmo a cena representativa do julgamento, que é uma das cenas finais da obra. Você já deve ter assistido, já passou várias vezes na TV aberta, já passou no cinema. É uma obra que foi lançada, repito, nos anos 2000, mas que foi criada, foi escrita em 1955. E olha a curiosidade, ela foi escrita em 1955, mas ela só foi montada para o teatro em 56. Então teve aí uma média de um ano para que os atores fossem trabalhando, para que o cenário fosse sendo construído, até porque, como é uma obra extremamente regional, e isso é marca de Ariano Suassuna, como o regionalismo estava muito presente, então o cenário foi literalmente arquitetado, construído com obras de artesanato. Da mesma forma, quando a obra vem para o cinema nos anos 2000, várias locações foram feitas, tanto no interior da Paraíba, na cidade de Taperoá, como no interior de Pernambuco. E aí, meus queridos, nós vamos agora recriar um pouquinho essa cena. E aí, observa aqui a nossa imagem. Nós temos literalmente a cena do julgamento, que é aquela cena em que muitos dos personagens eles são assassinados, a mando de Severino, o cangaceiro da obra, não é? E aí nós temos o padre, nós temos o bispo, temos o padeiro e sua esposa e temos a figura inesquecível de João Grilo, que literalmente passa por esse processo. Quando eles são assassinados, eles são mortos a bala, a tiro,
Quando eles chegam no céu, eles se deparam, na verdade, com a figura de Manuel, que na verdade é Jesus Cristo, e eles já se assustam com uma ideia, porque normalmente a gente tem no imaginário a imagem de Jesus Cristo como um homem branco, e na obra Jesus Cristo, Manuel, é representado por um ator negro. E olha que fantástico, essa representação vem desconstruir muitas coisas do nosso imaginário, porque na verdade Jesus Cristo, Manuel, ou seja, que nome você dá, não tem cor. Na verdade, os sentimentos e as representações, elas estão dentro do nosso coração. Então não existe uma cor predeterminada. Cor de pele, na verdade, não determina caráter e nem determina, meus queridos, as ações que nós vamos cometer. Então, olha só. Nós temos aqui, esse fragmentozinho está no seu material de apoio, é o texto 5, e como eu disse, é só um fragmentozinho. Se você observar no seu caderno, ele vai estar bem maior. Mas eu quero que a gente observe só o seguinte, tá? Tem falas de João Grilo e tem falas do encourado. O encourado é o que a gente chamaria de diabo, é o cão. Misericórdia, não é, gente? Então, olha só, nós temos aqui algumas sinalizações, que é justamente a entonação do texto, é justamente as marcações que nós vamos ter para dar sequenciamento a esse texto dramático. Então, olha só, João Grilo diz assim: ah, isso é comigo, vou fazer um chamado especial em verso. Garanto que ela vem. Querem ver? Valha-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. A vaca mansa dá leite, a braba dá quando quer. A mansa dá sossegada, a braba levanta o pé. Já fui em barco, já fui navio, mas hoje sou escalé. Já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher. E aí o encourado diz: vá vendo a falta de respeito, viu? E João retruca: falta de respeito nada, rapaz. Isso é um versinho de Canário Pardo que minha mãe cantava para eu dormir. Isso tem nada de falta de respeito. Já fui barco, já fui navio, mas hoje sou escalé. Já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher. Valha-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. Lembra, essa cena é justamente quando João Grilo vai tentar pedir a misericórdia da compadecida. Vai tentar pedir a ajuda de Nossa Senhora como defensora no momento do julgamento. Queridos, observem que nós temos aqui o que a gente chama de rubricas. E o que são as rubricas? São justamente essas falas ou essas passagens que aparecem entre parênteses e que estão em itálico. O que é itálico, professor? É aquela letra mais deitadinha. Essas rubricas são as indicações de como o personagem deve falar ou de como o personagem deve se portar diante da encenação, ok? E lembra, a entonação que você dá ao texto é extremamente importante no gênero dramático, porque é justamente as pausas, as oscilações na voz. Lembra, às vezes a gente vai falar alguma coisa e aí a gente se engasga, porque a emoção muitas vezes fala mais alto. Eu diria ainda que o gênero dramático, ele é cheio das figuras de linguagem. E uma delas, inclusive, é a hipérbole. Uma que eu gosto muito em sala de aula, que é o exagero. Se você observar nessa fala aqui de João Grilo, nós temos um exagero, né? Porque nós temos um pedido de socorro. Um pedido de socorro versificado, é claro. Ok? E olha só, vamos recapitular, por favor.
O texto dramático é um texto feito para ser encenado. Lembra, o texto dramático tem uma associação direta com o teatro, que vem lá da Grécia Antiga. Por isso que ele precisa ser encenado, ele precisa ser representado. Muitas vezes em sala de aula, nós tentamos fazer essa encenação através da leitura, que é o que nós chamamos de leitura teatral. Nos falta o cenário, nos falta talvez a caracterização dos personagens, mas em sala de aula nós tentamos dar uma entonação nos textos, que é justamente para que a nossa compreensão fique melhor. Nós temos os atores, não é, que contam essa história, que interagem entre si. Pode ser um ator apenas, que é quando a gente chama de monólogo, mas podem ser vários atores que alternam a presença em palco, que alternam as suas falas e que interagem entre si também. E aí, meus queridos, para finalizar esse nosso momento, nós temos os elementos fundamentais, os personagens, que normalmente eles veem em destaque o nome do personagem, que é para que cada um saiba o momento certo de falar. Nós temos o espaço que é determinado, temos o tempo, e olha só, quando nós falamos do tempo, existe o tempo cronológico, que é o tempo do relógio, é o tempo real, concreto, mas existe o tempo psicológico também, que é o tempo das personagens. A gente precisa lembrar que muitas vezes nós assistimos a uma peça teatral, nós ouvimos um texto dramático, mas o tempo da peça não necessariamente é o nosso tempo, porque na verdade os textos literários, eles nos convidam a adentrar a história, eles nos convidam a sair do nosso tempo e a entrar no tempo da história. Temos o enredo, que é a própria história em si, e lembre, esse enredo ele tem a apresentação, ele tem o conflito, que é o poder dramático do texto, e ele vai ter o desenlace. Temos o elenco, que são os atores, palco, plateia e corpo. Olha só, nós precisamos lembrar o seguinte: o gênero dramático e o texto teatral, ambos precisam da plateia. É a plateia quem te dá o feedback, é a plateia quem te dá esse retorno. Do mesmo jeito do texto dramático, nós, professores, precisamos de você. E é com essa fala que eu vou terminar a nossa aula de hoje dizendo assim: fica conosco, nós precisamos de você. Um abraço bem apertado, virtual, é claro. Se cuidem e até a próxima.